mesmo assim, beleza. Para iniciar, né? Tranquilo, Raí. Fica de boa aí, cara. Começando aqui a segunda parte da nossa aula, a gente vai trabalhar agora, como o professor Robson bem já deu a sua explicação, a parte do MDC, que é o máximo divisor comum, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui à nossa... Não entendi, Rai. Depois você explica aí. Dando continuidade aqui à nossa leitura, à nossa definição. Então, digamos o seguinte, ó, quando um número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por um e por ele mesmo. Eles são chamados de números primos, tá bom? Ou seja, pessoal, quando eu tenho dois números primos, tá certo? Que só tem dois divisores com MDC, a gente fala que o MDC desses números vai ser igual a 1, tá bom? Eu vou dar mais explicação em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai colocar um exemplo em relação a isso, para ficar bem claro. Vale notar que todo número natural possui divisores. Tranquilo, é isso mesmo. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Tá bom? O menor divisor de qualquer número natural vai ser sempre o número 1. Tá bom? Todo número natural é divisível por 1. Ou seja, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. É uma propriedade dos números, do processo de divisibilidade, melhor dizendo. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. Olha aí. Se o menor é 1, o maior é o próprio número. Quem é o menor divisor de 10? É 1. E quem é o maior divisor de 10? É ele mesmo, o próprio 10. Tranquilo? E com bastante atenção, ó, o 0 não é divisor de nenhum número. Todo número dividido por 0 é 0. Então, 0 não é divisor de nenhum número, tá bom? Então, só algumas propriedadezinhas aí do processo de divisibilidade. Tranquilo, jovens garotinhos da esperança? Então, vamos colocar esse exemplo aqui para vocês. Ó. Professor, como é que eu calculo o MDC? A melhor forma de calcular o MDC é a gente colocando exemplos. Então, para calcular o máximo divisor comum, MDC, entre números, devemos realizar a fatoração por meio de decomposição dos números indicados fatores primos, da mesma forma que a gente fez o MMC. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, vamos lá. Vamos calcular o MDC de 20 e 24. Então, beleza. Vamos calcular aí, ó, da mesma forma, colocando aqui, fazendo a decomposição aqui para vocês, o passo a passo. Eu vou começar pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? Muito bem, é o número 2. Beleza? Então, vamos lá, ó. 20 dividido por 2 dá 10. E 24 dividido por 2 igual a 12. O 10 e o 12 ainda dá para dividir por 2. Então, coloco o 2 novamente. 10 dividido por 2 é 5. E 12 dividido por 2 é igual a 6. O 6 ainda dá para dividir por 2. Então, coloco o 2 aqui novamente. Tá certo? O 5 não dá. Como o 5 não dá, eu vou repetir o 5. Desliga só o microfone aí, Paulo, por favor. Obrigado. Então, e o 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, o 5 e o 3 não dá para dividir por 2. Depois do 2, quem é o próximo número primo? É o 3. Então, como o 3 dá para dividir por 3, tá bom? Eu estou colocando o 3 aqui para fazer a decomposição. Vou repetir o 5 e 3 dividido por 3 é 1. Ok? Agora só sobrou o 5 aqui, ó, que só dá para dividir por ele mesmo, que é justamente o próximo número primo, tá bom? Na sequência de 2, 3, e o próximo vai ser o número primo, vai ser o 5, ok? Então, 5 dividido por 5 é 1, e como o 1 não é número primo, não tem como fazer mais a fatoração, a decomposição, parei aqui, ó. Parei aqui, e para encontrar o MDC, presta atenção, bota aí uma interrogação agora. Professor, eu vou multiplicar todos esses números aqui, à minha direita aqui, na minha decomposição? Não, pessoal. O MDC tem uma peculiaridade que o professor Robson explicou no primeiro slide lá, tá certo? Qual é? Eu vou fazer a multiplicação dos números que são simultâneos. Olha só, para saber o MDC dos números,
devemos olhar à direita aqui da nossa fatoração, e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicaram. Tá bom? Então, como assim, pessoal? Como assim? Não entendi nada, professor, essa definição aqui. Olha só, o 20 e o 24, ambos foram divididos simultaneamente por 2. Então, o 2 vai ser o número que eu irei multiplicar. O 10 e o 12 foram divididos simultaneamente. Tanto o 10 como o 12 foram divididos simultaneamente por 2. Então, o 2 vai ser o número que eu também vou multiplicar. Professor, o 5 e o 6 aqui não foi dividido por 2, não. Foi só o 6. Beleza, então esse 2 aqui eu não vou multiplicar. Aqui, ó, no 5 e no 3, somente o 3 foi dividido por 3. Eu repeti o 5 aqui, e no 5 e 1, somente o 5 foi divisível, tá certo? Então, quais foram os números que eu dividi simultaneamente ao mesmo tempo para fazer a decomposição? Foi o 2, esse 2 aqui, e esse 2 aqui. Então, o MDC, eu apenas vou multiplicar esses dois números. Ah, professor, se tivesse mais números aí, dividindo simultaneamente, fazendo a decomposição e fizesse essa divisão simultaneamente, aí eu teria que pegar a multiplicação de todos esses números que tivessem dividindo simultaneamente. Então, para ficar bem claro, tá certo? O MDC, você vai fazer a decomposição em fatores primos, mas ao invés de você multiplicar todos os números aqui que você colocou à direita da sua decomposição, você vai multiplicar apenas aqueles números que você conseguiu fazer a divisão simultaneamente aqui. Beleza, pessoal? Tá bom? Então, quais foram esses números aqui? O 2, esse 2 aqui e esse 2 aqui. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, que é 4. Ah, professor, e se tiver só um número? Tá bom? Se não tivesse, se esse 2 aqui, ó, não fosse dividir simultaneamente por dois números aqui à esquerda. Então, somente esse 2 aqui seria o MDC. Não precisaria multiplicar nada. Tá certo? Mas nesse caso aqui, eu vou ter dois números que multiplicam, que dividem simultaneamente os meus fatores aqui, então eu vou pegar eles e vou multiplicá-los. Então, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eudes, entendeu aí, Eudes? Auricélia, tá tranquilo? Cássia Lira, Alane, Kelton, beleza, garotinhos? Precisa explicar de novo ou tá tranquilo? Não estou escutando a voz de vocês. Voz do além. Cadê vocês, voz do além? Tá bom, tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Tranquilo, tá favorável. Ô, Pablo. Tá ouvindo, Pablo? Pablo, lê só essa partezinha final aqui, ó. Assim, lê aí. Assim, pela fatoração, podemos concluir que 4, 2 vezes 2 é o maior número que divide ambos e, portanto, o MDC de 20 e 24 igual a 4. Show, meu jovem. É isso aí. Olha aí, ó. Palminhas para você aí. Show de bola. Vou colocar outro exemplo aqui para ficar bem claro. Olha só. Agora, o que acontece? Olha só, lembra daquela propriedade do MDC que eu falei para vocês? Pode ligar o microfone aí, Pablo. Daquela propriedade do MDC que eu disse que eu teria dois números para fazer a decomposição. Ó. Observe. Eita, carinha do cara aqui. Observe agora o que acontece com o MMC e com o MDC dos números 10 e 11. Ou seja, eu vou fazer o MMC e o MDC ao mesmo tempo. Tá bom? Então, já fiz aqui a decomposição. Tá bom? Só explicar mais uma vez a decomposição aqui para vocês. Ó. O 10 é divisível por 2, por isso que eu divido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Repeti o 11. O 5 só dá para dividir por ele mesmo. Então, fiz a divisão por 5. 5 dividido por 5 é 1. Repito 11, e o 11 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, que é o próprio 11, tá bom? Então, para encontrar o MDC, né, que eu coloquei aqui primeiro, ó, o MDC, como não há divisores entre eles, ó,
Não há divisor entre o 10 e o 11, como eu falei na primeira propriedade, o MDC vai ser igual a 1. Tá bom, pessoal? Ah, professor, como assim o MDC de 10 e 11 é o número primo 1, tá bom? Porque não tem divisores entre eles, então é apenas o número 1. Entre eles, como assim, professor? Não estou entendendo. Os divisores de 10 é 2, 5 e 10. Os divisores de 11 é 11. Então, não tem divisores entre o número 10 e o número 11. Se não tem divisores, então o MDC entre esses números que não têm divisores vai ser igual a 1. Tá certo? Professor, e se eu quisesse tirar o MDC de 2 e de 3? O 2 e o 3 não têm divisores entre eles. Então, o MDC de 2 e de 3 é igual a 1. Tranquilo aí, Auricélia? Ligou a câmera aí. Deve ter lavado o rosto, né? Escovou o dente lá. Tranquilo, né? Tá bem aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai trabalhar o MMC. Ah, professor, o MMC é só multiplicar esses aqui, né? Que eu fiz a decomposição. Justo, garotinho. Fiz a decomposição, o MMC de 10 e 11 vai ser 2 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 11, 110. A gente tem o MMC. Tá bom? Então, mais uma vez lembrando, tá certo? Por favor, não esqueçam, daqui a pouco vocês vão fazer atividade sobre isso. Eu coloquei algumas questões que envolvem essa propriedade do MDC, quando eu tenho dois números que não têm divisores entre eles, a gente pode afirmar que o MDC desses dois números é igual a 1. Ah, professor, e se for 3 números? Da mesma forma, garotinho. Qual é o MDC de 2, de 3 e de 5, tá bom? Olha, 3 números primos, 2, 3 e 5, tá bom? Como não tem divisores entre eles, o MDC de 2, 3 e 5 é igual a... Ninguém? Cadê a voz do além? É igual a quanto, pessoal? É igual a... Show, Emanuel! Beleza, garotinho. E o MMC é só você fazer a decomposição. Fazendo a decomposição aqui, você multiplica tudo e encontra a resposta. Show? Beleza? Olha aí que legal. Números que tenham como MDC igual a 1 são chamados de números primos entre si. Essa é aquela hora que você fica assim, ó. Professor, para me lembrar isso aí, eu vou ter que fazer um print no meu celular. Então, o que é que você está esperando, jovem garotinho da esperança? Arrebenta aí, faz o print aí para você ter essa definição aí, não esquecer mais quando estiver fazendo atividade. Faz o print aí da tela. Tá, não é não, Robson? Eu bati o print, tu falou. Tá vendo? Eu sempre que eu faço isso também. Quando eu estou estudando, né, Robson? A gente está estudando, está tendo reunião, a gente, para me lembrar isso aqui, eu vou tirar o print aqui da tela. Eu faço a mesma coisa, tá bom? Só estou explicando aqui para vocês, para quando vocês fizerem a atividade, não esquecer mais. Tranquilo aí, Israel Black? O Israel tá tranquilo hoje mesmo, né? Garotinho tá dor de cabeça. Tranquilo, professor, só que eu acho que nessa MDC aí eu vou me ferrar, velho. Vai não. Tira o print aí da tela aí. Ficou meio que complicado ali quando apareceu esse MMC aí de 10,11, depois foi somando 2 vezes 5, aí depois de 5 vezes 11. Assim mesmo, Calma. Olha assim, o MMC, como é que eu leio aqui, ó? É 10 e 11, tá bom? MMC de 10 e 11... Não tem essa multiplicação aqui que você fez a decomposição? Aqui é 2. Esse x aqui é de vezes, viu? Ó, 2 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 5, Israel, é quanto? Olha aqui. 10. 10 vezes 11 é 110. Entendeu agora? Faz um positivo aí. Cadê você? Liga a câmera aí pra gente ver você. Sim. Não vai dar não, professor. Esse eu meio que tô aqui na cama aí, entendeu? Então meu cabelo tá em pé. Não vai dar, não. Tranquilo, mas entendeu aí? Tá tranquilo, Israel? Sim, agora tá. Show, meu jovem. Mas se não tiver ficando claro, vocês parem aí. Eita, a próxima questão é a questão. Se não tiver ficando claro,
você explica. Opa, Robson, diga aí. Só para avisar que eu só tenho apenas 9 alunos para encher a frequência. Pronto. Pessoal, mas não vou pedir para vocês preencher agora, não. Coloca no chat aí de novo, Robson. Depois dessa questão aqui legal, vocês vão lá, eu vou dar um tempo para vocês preencher a frequência, tá bom? Se for possível, preencha até com vocês aqui, tá certo? Então, depois dessa questão, o professor Robson já colocou o link aí mais uma vez. A gente tem 25, tirando 3 aqui da compartilhação, a gente tem 22 estudantes. Olha aí, Robson, boa frequência de hoje, né? A gente tem 22 estudantes aqui com a gente. Beleza? Okay. Fora aqueles garotinhos que a gente conversou, fez acordos, né? Depois da aula a gente vai conversar com eles de novo. Olha aí, falando em mais estudantes aqui, tá chegando aqui a... Quem foi que chegou aí? Quem foi, Robson? Eu aceitei uma pessoa agora, foi a André... A Bruna Kelly. Meu não tá aparecendo no chat. Opa, Bruna. Ana Beatriz, eu já tô vendo você. Meu celular não tá aparecendo no chat. Mas Ana Beatriz... o nome da chamada. Não aparece o chat? Não tá aparecendo. Você vai lá nos 3 pontinhos no seu celular, aperta nos 3 pontinhos. Apertou aí, ô Ana Beatriz? Apertei. Aí tem lá tá mensagem. Aqui, mensagem. Tá certo. Deu certo? Show! Valeu! Daqui a pouco você faz a frequência. É só clicar nela e fazer. Pessoal, agora, para colocar, digamos assim, em prática, tudo aquilo que a gente aprendeu, a Auricélia acha graça aí, a Auricélia, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente tem uma questão aqui de concurso. Olha só os garotinhos que estão se preparando para concurso, né, Eudes? Fazer o próximo concurso aí da Prefeitura de Pentecoste, outras prefeituras que tem aí, que a gente vai conseguir explicar para vocês, e se cair um conteúdo desse, vocês vão fazer da melhor maneira. Então, aqui a gente tem uma questão da EPICAR em 2001, tá bom? Desliga só o microfone aí, ô Ana Beatriz. Ô Wesley, também desliga, por favor. Bem, vamos lá. Olha aí, Eudes, essa questão aqui, ó. Quando eu tava preparando essa questão aqui, Eudes, ontem, eu lembrei em você, viu, Eudes? Tá certo? Olha só, você vai ser a nossa abelha rainha. Presta atenção, ó. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Então, o Eudes aqui, que é a abelha rainha lá, né? Fez a divisão dos grupos aqui, das abelhas. Um grupo foi composto por 288 abelhas batedoras e outro grupo de 360 abelhas engenheiras, tá bom? Sendo você a abelha rainha, sendo você, viu, Eudes, a abelha rainha, e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível, então você redistribuirá suas abelhas em. Então, vamos lá. Item A, 8 grupos de 81 abelhas. A gente vai redistribuir 9 grupos de 72 abelhas. Item B, 24 grupos de 27 abelhas. E item D, 2 grupos de 324 abelhas, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. O Eudes, né? Todo respeito aqui da brincadeira, viu, Eudes? Ele é a abelha rainha, lá da colmeia, e ele dividiu 288 abelhas batedoras e 360 abelhas engenheiras, e tem que dividir em grupos, tá bom? Em grupos de determinadas abelhas. Aí a questão diz assim, ó, cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível. Vou ler só essa partezinha novamente aqui, ó. Maior número de abelhas possível. Maior número de abelhas possível. Um grupo com maior número de abelhas possíveis. Tá bom? Então, dentro do conteúdo que a gente está estudando, quando eu falo de maior, é máximo ou é mínimo? O que é que vocês acham aí? É máximo ou é mínimo? Me digam aí. Me digam aí, pessoal. Pablo, Kelton, Elisângela, Auricélia, Ana Beatriz, me digam aí. Quando eu falo de maior número, eu vou trabalhar com máximo múltiplo comum, máximo divisor comum,
ou mínimo divisor comum? O que é que vocês acham? É seguinte, se não for meio que uma pegadinha, essas coisas aí, vai ser o máximo, eu acho. Ô, garotinho, é isso aí, tá prestando atenção. Beleza, Israel. Não é pegadinha não, viu? Pegadinha para quem lê a questão e não entende o que a questão está pedindo. Ele está pedindo o maior número possível de abelhas, de grupos, que eu vou fazer essa divisão. Então, eu vou tirar o MDC, presta atenção, de quantas abelhas? 288 e 360 abelhas, tá bom? Então, aqui, Adriele, chegou na hora da nossa questão, Adriele. Adriele, você se atrasou hoje, né? Chegou 9 horas, depois das 9. Mas tranquilo, viu, Adriele? A gente está na segunda parte aqui da nossa aula. Beleza? Então, vamos aqui, pessoal. Mais uma vez, eu vou tirar o MDC de 288 e 360. Aqui está na ordem 360, 288. Vamos lá? Começando por 2, de vir fazendo a decomposição aqui em fatores primos. Começando por 2, o que é que eu vou ter aqui? Ó, 360 dividido por 2, 180. 288 dividido por 2, 144. Ainda dá para dividir por 2, ó, 180 e o 144 é dividido por 2, que vai dar 90 e aqui vai dar 90 e 72. O 90 e o 72 dá para dividir por 2, ambos. Então, vai dar 45 e vai dar 36. O 36, somente o 36 é divisível por 2. Então, vou repetir o 45, 36 dividido por 2 vai ser igual a 18. O 45 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir o 45, eu sei que o 18 dá para dividir por 2, 18 dividido por 2 dá 9. Eu sei que o 45 e o 9 não dá para dividir por 2. Como não dá para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? 3, tá certo? Então, 3 dá para dividir tanto por 45, tanto por 9. Então, 45 dividido por 3 dá 15, e 9 dividido por 3 dá igual a 3. O 15 e o 3, ambos dá para dividir por 3, vai dar 5, o 15 dividido por 3, e 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 só dá para dividir por 5, que é igual a 1. Beleza, pessoal? Ok, então, como você já deve ter percebido, como vocês já devem ter notado, e como eu expliquei para vocês, aqui do meu lado direito da minha decomposição, os meus números primos aqui do lado direito, os que estão na cor avermelhada são justamente os números que eu vou multiplicar para encontrar o MDC, o máximo divisor comum, tá bom? Ah, professor, por que está em vermelho aí para quem chegou agora? Para você, Adriele, que chegou agora. O MDC de 2 ou mais números, eu vou tirar fazendo a decomposição, e nessa decomposição vou multiplicar aqueles números que fazem a divisão simultaneamente, ou seja, esse 2 aqui fez a divisão simultânea do 360 e 288. Esse 2 aqui está vermelho porque fez a divisão simultânea do 180 e do 144. Esse 2 aqui está vermelho porque fez a divisão simultânea do 90 e do 72. Esse 2 aqui não me interessa e esse 2 aqui também não me interessa, porque esse 2 aqui só dividiu o 36 e o 18, não dividiu o 45. Esse 3 aqui me interessa, por quê? Porque ele dividiu o 45 e o 9 ao mesmo tempo, simultaneamente, e o 15 e o 3 me interessa, tá certo? Desculpa, o 3 aqui me interessa, porque o 15 e o 3, eles foram divididos simultaneamente por 3, tá certo? Então, o MDC desses números aqui, ó, de 360 e 288, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha só que legal. Olha aí, ô Pablo, como é que tá aí, ó? MDC vai ser quem? Esse 2 aqui, vezes esse 2, vezes esse 2, vezes esse 3, vezes esse 3. Beleza, que é igual a 72. Ok? Entendeu aí, Israel? Alguma dúvida, chapa? Beleza? Por que está igual a 72 aqui, ó? Para você, Israel. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3 é 72. Então, cada grupo que terá quantas abelhas aí, Eudes?
72 abelhas? Show! Cada grupo terá 32, 72 abelhas. Olha para as alternativas aí, Israel. Qual é que tem 72 abelhas aí? É o Alternativa B. item B. Se eu quisesse parar por aqui, o meu cálculo estaria incompleto. Por quê? Porque a questão está pedindo os grupos, ó. 9 grupos de 72 abelhas. Eu só encontrei 72 abelhas. Beleza, já encontraria a resposta. Mas, como eu quero dar a resposta para vocês completinho, tudinho, então, para saber a quantidade de grupos, basta dividir o total de abelhas por 72. Como é que eu vou encontrar o total de abelhas? 288 abelhas batedoras e 360 abelhas engenheiras. Eu vou fazer a soma, ó. 288 mais 360, eu tenho um total de 648 abelhas no total, ok? Agora é só dividir 648 dividido por 72, que é igual a 9. Então, eu vou ter exatamente, olha que questão show, massa, 9 grupos de 72 abelhas. Beleza aí, professor Robson? Tá legal? Show? Israel Black, Auricélia, Ana Beatriz. Cadê a Alessandra também? Ok, professor. Show, garotinhos. Thiago Vitor, não estou escutando a sua voz. O Kelton está participando aqui, acolá. Alan Show. Silva. Eu tô com tudo, viu? Que bom que você está entendendo aí também, o Kelton. Tranquilo? Beleza? Pessoal, agora eu vou dar um minutinho para quem não fez a frequência ir lá fazer a nossa frequência. Clica lá no chat, direciona lá. Eu vou dar um minutinho aqui, colocar uma musiquinha aqui para relaxar. Se tiver pedidos de música aí a gente vai para a parte final da nossa aula. Deixa eu só parar aqui a gravação, interromper a gravação. Beleza? Professor Anderson. Opa, diga aí, Robson. Você tá aqui